A sua campanha está literalmente queimando o seu dinheiro enquanto você assiste esse vídeo. Mas não se preocupa, porque nos próximos minutos eu vou te mostrar exatamente o que está acontecendo e como corrigir isso. Seja muito bem-vindo ao canal Tráfego Automático. Meu nome é Joaquim Araújo e no vídeo de hoje eu vou te mostrar quais são as principais métricas que estão impactando nos resultados da sua campanha de maneira negativa. A diferença entre perder o seu dinheiro e multiplicar ele através dos anúncios online, no Meta, no Google, está em 3 diagnósticos simples que você tem a capacidade de fazer hoje, já fazer essas mudanças e a partir de amanhã, a partir do momento que for efetivado, começar a colher os primeiros resultados. Então, todo problema que você tem nas suas campanhas, você precisa entender que ela tem um diagnóstico claro. Aquilo ali está acontecendo por algum determinado motivo e a própria plataforma está mostrando isso para você. Então, se você tem, por exemplo, o seu CPM atualmente muito alto, muito provavelmente o seu público que você está anunciando, ele é um público muito concorrido ou os seus anúncios não estão tão bons e por isso você está pagando muito mais caro para estar aparecendo para outras pessoas. Se o seu CTR, por exemplo, está abaixo do normal, está abaixo do seu histórico de dados, com certeza os seus anúncios eles não estão tão bons assim. E nem sou eu quem estou dizendo, é a própria ferramenta que está dando esse direcionamento para você. Assim também como se a sua taxa de conversão da sua página estiver baixa, significa que a copy não está tão boa, ou as pessoas que estão clicando não estão encontrando a mesma coisa que a fizeram clicar no anúncio quando elas caem na página. Vindo aqui para a parte prática, de fato, para dentro do gerenciador de anúncios, a primeira coisa que você precisa entender aqui é sobre as métricas. Eu gravei um vídeo específico falando sobre todas as principais métricas, como elas influenciam, o que elas fazem. Então eu recomendo que você vá lá ver para você entender melhor do que se trata cada coisa. Então, vindo aqui para a parte prática, de fato, de como você vai fazer as otimizações da campanha, existe um método que eu utilizo aqui, que funciona da seguinte forma. Você desativa o que estiver ruim, mantém o que está bom e faz novos anúncios baseados nas coisas que já funcionou. É extremamente simples, mas funciona para literalmente todos os projetos, para literalmente todos os casos. Então, você desativa o que deu ruim, você mantém o que está performando bem, você produz novos criativos, faz novos testes baseados no que deu certo. Então, vou mostrar aqui para vocês uma conta em que a gente está rodando um produto perpétuo aqui. E todas essas campanhas aqui que você está vendo, elas estão com CPA, por exemplo, de R$ 42, de R$ 31, R$ 35, R$ 61, R$ 38, R$ 53. Eu nem ao menos perdi tempo com essas campanhas aqui, por exemplo. Eu fui apenas usando as campanhas que já estavam dando bom, um CPA de 21, de 19, 21, 23, 18 reais. Para quê? Para que com essas campanhas que elas estão performando bem, eu replique as estruturas que já funcionaram, eu não uso o que deu ruim e eu vou fazendo novos criativos baseados nas coisas que já funcionou. Então, se eu abrir uma campanha como essa daqui, por exemplo, a gente vai ver aqui que ela tem 19 conjuntos. Então, ela tem aqui, por exemplo, 19 públicos que a gente utilizou aqui para fazer o teste, para analisar qual era o público que mais ia trazer vendas, para analisar qual era o público que mais ia ter clique. Para quê? Para que com base nisso, a gente identificasse quais seriam os melhores públicos que iriam ter mais compras para que a gente criasse outras campanhas. Se a gente vinha aqui, por exemplo, nessa campanha, essa campanha ela foi criada com um dos públicos que deu muito certo em alguns testes de públicos que a gente fez, não só nessa campanha aqui exatamente que eu mostrei, mas em outras campanhas a gente foi fazendo esse teste de público, e nessa campanha aqui ela só tem esse público, porque foi um público validado, foi um público que funcionou. Então eu criei a estrutura da campanha, uma campanha, 3 conjuntos, e dentro desse conjunto aqui tem 10 anúncios. Tem 6 anúncios ativos e tem 4 anúncios que estão desativados. Esses anúncios que estão desativados, adivinha, eles não funcionaram. Para eu fazer análise dos criativos que funcionam ou não funcionam, eu sempre divido as minhas campanhas entre frias e quentes. Então eu viria aqui, por exemplo, frio, esperaria carregar e beleza. Vamos supor que todas essas campanhas frias daqui eu vou fazer a otimização dos meus anúncios para verificar quais são os anúncios que estão funcionando ou não. Então selecionei todas as campanhas, vou entrar aqui nos conjuntos que estão ativos, vou entrar aqui nos anúncios, vou classificar aqui pelo nome, e eu sei, por exemplo, que nesses conjuntos aqui que estão ativos, eu tenho o AD01. Então, vou filtrar aqui por AD01, e o AD01 vai aparecer para mim aqui. Eu vi que a gente investiu R$ 2.100 com ele,
ele teve 121 compras e o custo por compra dele está de 17,38. E para mim, para o meu produto, o AD01 aqui, ele estivesse com um CPA muito caro, ele fosse um anúncio muito ruim, eu simplesmente viria aqui, eu iria desativar ele de todas as minhas campanhas frias, de todos os meus conjuntos e de todos os meus anúncios. Ah, Joaquim, mas por que você faria isso? Por que você não iria analisar campanha por campanha, conjunto por conjunto? Porque eu já dividi entre quente, já dividi entre frio, e eu já vi que nas campanhas frias, em todos os conjuntos, todos os públicos que eu tenho, ele não funcionou. Ah, Joaquim, mas pode ser que nesse conjunto aqui, esse anúncio, olha só, ele tá com um CPA de R$9, mas nos outros ele tá 100, ele tá 200. Cara, esse anúncio, esse conjunto, ele é uma exceção. Ele é uma exceção, porque na grande maioria, na média, em todos os outros públicos, em todas as outras campanhas, esse criativo está muito ruim. Então, eu já descarto ele logo de cara e eu pulo para análise do meu próximo criativo. Esse, por exemplo, AD02, vamos supor. Ah, o AD02 tá R$20. Aí eu vou analisar se para mim tá caro, se para mim tá ruim. AD03 também, vamos verificar. O AD03, ó, ele já tá até desativado, ele mudou pouco nesses conjuntos aqui. Mas em outros conjuntos, eu lembro que eu desativei ele porque ele estava com um CPA muito caro na média geral. Então aqui é um exemplo. Então eu viria aqui, eu iria analisar todos os criativos que eu tenho ativo que estão rodando no momento. Posso vir aqui, por exemplo, AD10. Olha só, a AD10 está R$25. Ele não é um criativo que está com um CPA muito bom para mim. Então eu vou simplesmente vir aqui e eu vou desativar ele, porque ele não está com um CPA interessante dentro da média. Em todos os meus conjuntos frios, nas minhas campanhas frias ativas, ele gastou e ele não está dentro do CPA que eu esperava que ele estivesse. Então eu simplesmente venho aqui, eu desativo ele e eu coloco para testar um novo criativo até eu encontrar a estrutura campeã. Quando eu encontro a estrutura campeã, eu vou replicando ela, eu vou montando, ou então eu abro a minha bagagem de campanhas estratégicas que eu tenho para ir subindo essa campanha com os meus melhores públicos e com os meus melhores anúncios. Existem algumas coisas também que você deve obrigatoriamente fazer diariamente. Uma delas é analisar o orçamento das suas campanhas. Que eu tenho campanha com orçamento de 60, de 30, 60, 30, tem outra aqui que está com orçamento a nível de conjunto. Por que eu faço isso? Porque todos os dias, ao longo dos dias, eu vou ajustando esse orçamento aqui. Porque existem campanhas que às vezes elas estão com um orçamento de, sei lá, R$60 e está com um custo muito caro. Então eu dou uma ajustada no orçamento e redistribuo essa verba para outra campanha. E até um disclaimer aqui, sempre que você for fazer a otimização da campanha, não pegue esse orçamento aqui, por exemplo, de R$60 e sobe ele para 200, para 300, para R$500. Quando você vê que algo está dando muito bom, tenta não mexer de fato nesse algo, tenta não fazer alterações muito bruscas, senão quando você faz esse tipo de alteração, a sua campanha ela volta para a fase de aprendizado e aí ela volta novamente a testar várias coisas do algoritmo para então ela começar a pegar a escala. Eu sugeriria que você, por exemplo, duplicasse essa campanha ou pegasse os melhores criativos, os melhores públicos e criasse uma nova estrutura diferente com um orçamento semelhante ou até com o dobro do orçamento nessa nova campanha para você efetuar o teste, mas não fazer alterações muito bruscas nessa campanha. Uma coisa que você tem que ter em mente obrigatoriamente é que o tempo passa muito rápido. Se você, por exemplo, faz tráfego para lançamento, se você faz uma captação de 20 dias, você fica um dia, 2 dias sem mexer, de fato, nas suas campanhas, já passaram 5, 10, 15, 20% do lançamento e você não fez nada, você ficou esperando, ah não, isso aí vai baixar, não, isso aí vai mudar. Na realidade, você só está perdendo tempo. Então, haja agora, monte para você uma rotina clara do que você deve fazer, de quando você vai mexer no seu orçamento, de quando você vai analisar públicos criativos, quando você vai fazer novos testes. Tenha uma bagagem sua de campanhas para você executar, tenha uma bagagem sua, tenha um repertório dos públicos, como esse daqui que está aparecendo na tela, que você deve obrigatoriamente testar nos seus projetos, para que você saia sempre na frente dos seus concorrentes. Então, para resumir tudo aqui, o que você deve fazer é entender sobre as métricas do seu gerenciador, assiste esse vídeo que está aparecendo aqui no card, identificar qual que é o gap, qual que é o seu problema, depois dedicar toda a força em cima desse problema. Se o seu CTR, por exemplo, estiver muito ruim, grave novos criativos, se for público, teste novos públicos, se for thumb stop rate, teste novos ganchos, novos hooks nos seus anúncios, dedique força em cima disso, não mexa necessariamente no que está bom, dedique energia nas coisas que estão boas, mata tudo, desativa tudo o que estiver ruim, que não estiver dando resultado para você, descarta, deixa de lado, não usa mais isso, não usa esse público, não usa esse anúncio
e teste novas coisas, porque enquanto você está aqui perdendo tempo, enquanto você não está otimizando, enquanto você não está buscando isso, o seu orçamento ele está sendo completamente torrado e o seu concorrente ele está escalando na sua frente, pegando as vendas que deveriam ser suas. Se você gostou desse vídeo, clica aqui embaixo, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho e até a próxima.